Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, que a mão poderosa do nosso Deus esteja hoje estendida sobre você e toda a tua casa, e que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, derrame sobre você bênçãos sem medidas. Desejo sincero do meu coração é que hoje você seja ricamente abençoado por Deus. Sou grato a Deus por você se inscrever neste canal. Sou grato a Deus por você compartilhar os vídeos. Sou grato a Deus porque você tem assistido a minhas mensagens, tem deixado seus comentários. Se você tem dúvida, sem dúvida nenhuma, deve perguntar. Se você quiser mais estudos da Bíblia, mais esclarecimentos, manda uma mensagem pelo WhatsApp. Eu sempre deixo o meu WhatsApp na descrição do vídeo. Então você pode mandar uma mensagem para o meu WhatsApp ou pedir um estudo bíblico pelo WhatsApp, tá bom? Será um prazer enorme atender você. Continue compartilhando esses vídeos, continue assistindo até o final. Deixa o like e se inscreve no canal, tá bom? Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, Senhor dos céus e da terra, Tu és Deus. E como Deus, Tu és onisciente, porque o Senhor conhece o fim desde o princípio. És onisciente porque o Senhor conhece o interior de cada um de nós. Conhece as nossas lutas, conhece os nossos anseios, os nossos projetos, os nossos sonhos, conhece tudo. Antes mesmo da gente falar, o Senhor já conhece todos os nossos pensamentos. Conhece o nosso entrar e o nosso sair. Então, Pai, como um Deus eterno, onisciente, continue, ó Deus, conduzindo a nossa história para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Pai, Tu és poderoso, então manifesta o Teu poder na nossa vida, curando as nossas doenças, sarando as nossas enfermidades, resolvendo os nossos problemas, nos dando a alegria de sermos um milagre em Tuas mãos e de recebermos Teus milagres diariamente em nossa vida. Cure a gente, Pai, emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, socialmente, que a mão poderosa do nosso Deus efetue um grande milagre, uma grande cura em cada um de nós. Nos colocamos em Teus braços de amor e Te pedimos, ó Deus, que a eternidade seja uma realidade no nosso dia a dia, nas nossas escolhas, nos nossos desejos, nos nossos planos, que a gente sonhe com o céu, que a gente deseje o céu e que a gente cada dia busque conhecer melhor esse Deus maravilhoso que, além de ser o Criador, é Deus. E como Deus é um Pai amoroso que escolheu amar e cuidar dos seus filhos, então cuida da gente, Pai. E hoje, visite aqueles que estão passando por problemas emocionais, físicos, espirituais, sociais. Que a mão do Senhor também traga cura àqueles que estão encarcerados, hospitalizados. Que a mão do Senhor traga vitória àqueles que estão em luta, em sofrimento e dificuldade. Que a bênção do Senhor alcance a todos nós. E agora, Pai, queremos ouvir a voz do Espírito Santo, porque queremos estudar a Tua palavra. Fala conosco, ensina-nos e transforma-nos. Nós oramos agradecidos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Meu amado, minha amada, vamos voltar para o capítulo 1 de Gênesis para falar um pouquinho sobre a criação. O versículo 1, como a gente viu na primeira mensagem, segunda mensagem, né? Deus, né? Eu falei só sobre a divindade. Existe um estudo especial só sobre Jesus Cristo, só sobre o Espírito Santo. Eu preferi não trabalhar as três pessoas separadas,
embora seja ensinos da Bíblia, essa separação de Jesus Cristo, do Espírito Santo e Deus, eu prefiro que você abrace a ideia de que Deus é um só, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Espírito Santo, na pessoa do Deus eterno, do nosso Pai amoroso. E então nós vamos hoje estudar um pouquinho sobre a criação. Deus como Criador. E a gente já viu, né, na mensagem de Deus, o Espírito Santo aparece como Criador. E aqui a Bíblia diz que no princípio criou Deus. Deus criou todas as coisas. No princípio Deus criou os céus e a terra. Essa expressão, criou os céus, não está se referindo ao céu atmosférico que nós temos acima da nossa cabeça, a chamada abóbada celeste, que é uma camada de ozônio que protege a Terra dos raios ultravioletas. Mas está falando do cosmos, ou das galáxias, da Via Láctea. Segundo os cientistas, cada estrela que a gente vê no céu à noite é um planeta. E cada grupo de planetas formam uma Via Láctea. E nós fazemos parte desse cosmos, desse universo criado e criado por alguém. Porque só na nossa Via Láctea, aqui, onde temos o Sol como a estrela maior, né? Nós temos a Lua, nós temos 9 planetas. Eram 10, mas aí reduziram a planeta não, então nós fizemos com 9 planetas. O interessante é que quando a gente estuda a ciência afirma que a circunferência, ou seja, o circuito que os planetas fazem ao redor do Sol e em torno de si mesmo, chamado translação e rotação, são movimentos fixos, invariáveis. O que é isso? Por exemplo, olhe para essa água. Então ela tem um movimento fixo. Ela nasce em algum lugar e agora ela tem aqui, ela vai descendo ou ela vai percorrendo um caminho aqui. Isso é fixo. E é invariável. Talvez aqui no caso do rio, existem as intempéries do rio. Se você observar, em alguns lugares haverá poços, outros haverá parte mais estreita, parte mais rasa, parte mais profunda. Por quê? Porque as escoriações, ou as escavações, né, o assoreamento do rio faz com que ele tenha mais fluxo ou menos fluxo, devido às intempéries que ele vai atravessando. Já os planetas, segundo a própria ciência, ele tem movimento fixo, ou seja, a Terra tem um movimento em torno de si mesma que é invariável, ou seja, em 24 horas ela dá uma volta em torno de si mesma, fazendo com que haja dia e haja noite. No movimento de translação, ela faz um movimento ao redor do Sol para que haja, ela faz um movimento ao redor do Sol para que haja não só o dia, né? A rotação dia, mas a translação para formar os meses. E esse movimento, além de ser fixo e além de ser invariável, ele é permanente. Não chega um dia em que a Terra para. Ela não tem um descanso desse movimento. Ele é permanente, é constante. Além de ser permanente, é constante. A velocidade é a mesma o tempo todo e a constância é a mesma, não é? Ele é constante
permanente, ou seja, ele é invariável. E segundo a ciência, esse movimento permanente, constante, invariável, permite a vida na Terra. Porque se a Terra se aproximasse meio centímetro do Sol, ou seja, se houvesse uma variação de movimento em meio centímetro, a Terra se derreteria, ou seja, ela queimaria. Se ela se afastasse meio centímetro do seu movimento, a Terra congelaria completamente. Então, quando a gente olha para a ciência explicando isso, e depois a ciência vai dizer que tudo isso é fruto de um acaso, de uma explosão cósmica, como eu disse, a gente aqui não está querendo debater ciência e religião. Se você quer crer no ateísmo, se quer crer na ciência como um Deus, como um ser superior, capaz de explicar a vida na Terra, então a ciência teria que explicar como pode os planetas se ordenarem de forma tão especial, tão extraordinária, a ponto de os movimentos serem constantes, permanentes, invariáveis, a fim de que haja possibilidade de vida neste planeta nosso chamado Terra. Então, a própria criação vai apresentar leis fixas, e hoje a ciência concorda que a natureza tem leis fixas, e essas leis regem toda a criação. A ciência, inclusive, afirma que qualquer corpo abandonado a si mesmo, a tendência dele não é aperfeiçoamento, não é aperfeiçoar-se, mas é degradar-se. E exemplo nós temos aqui atrás de mim, nós temos aí várias árvores secas, né? Folhas secas, né? E inclusive a vida na água aqui, ela quase que não existe, devido à degradação. As plantas que estão próximo da água aqui, algumas crescem mais do que outras, mas ao mesmo tempo uma planta sufoca a outra. Por quê? A natureza está entregue a si mesma. Ela segue um ciclo, mas quando Deus criou com ordem. Vamos ler um pouquinho aí acerca da criação. Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Havia o planeta, mas não havia nada neste planeta. E agora Deus desce do céu, do cosmos, das Via Lácteas. Paulo vai dizer que do terceiro céu, não é? Do trono dele, ele desce do trono e vem à terra. E a primeira coisa que Deus vai manifestar na terra é a presença do Espírito Santo. O verso 2 diz: a terra estava, porém, sem forma e vazia. Ela não havia vida. Não tinha vida aqui na terra. Essa é a expressão. Não havia vida na terra. E agora Deus vai dar forma a essa terra. Ele vai dar vida a essa terra. E o Espírito Santo pairava sobre as águas. Então disse Deus, verso 3, haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. E assim foi o Ion, o primeiro Ion. A palavra Ion significa um dia de 24 horas. Deus estabelece aí um dia de 24 horas. Aí disse também Deus, haja firmamento. Aí agora Deus vai criar a abóboda celeste, né? E haja separação entre água e água. E Deus agora fez a separação entre água e água. E na sequência, Deus vai criar a terra, a parte seca, né? E chamou Deus o firmamento o céu, e houve tarde de manhã o segundo Ion, o segundo dia
de 24 horas. No verso 9, ajuntem-se as águas num só lugar. Aqui agora Deus cria o oceano, não os oceanos, tá? Observe que aqui nós estamos falando de uma Pangeia. Deus cria uma Pangeia, ou seja, um continente único. E esse continente único, que é a parte seca aqui do verso 9, né? Ajuntem-se as águas em um só lugar e apareça a porção seca. Aqui está a Pangeia, o continente único. A Pangeia, singular. Ao ser criado, foi criada a Pangeia. Essa Pangeia significa continente único. Você pode pegar qualquer livro de ciência, a expressão Pangeia vai se referir quando a Terra surgiu, ela não tinha divisão de continentes. A própria ciência confirma que em algum momento, nesse tempo histórico da evolução, a Terra já esteve unida a um só continente. Inclusive, quando eles analisam o mapa, eles percebem que os continentes se encaixam perfeitamente um dentro do outro, formando aí a Pangeia. Segundo Apocalipse, capítulo 16, haverá um terremoto no final dos tempos, quando Jesus Cristo estiver descendo nas nuvens dos céus para buscar os seus escolhidos. Nós vamos estudar um pouquinho isso aí. Num tema posterior, haverá de novo uma Pangeia na Terra. A Terra vai sofrer um terremoto e esse terremoto não vai espalhar, não vai separar a Terra. Hoje nós temos as placas tectônicas que a faixa de San Andreas, por exemplo, em São Francisco, nos Estados Unidos, ela se afasta cerca de meio centímetro a cada ano. Mas quando houver esse terremoto, não será para separar os continentes ou para afastar mais os continentes, será para juntar os continentes. E a Terra voltará a ser uma Pangeia. E aí no verso 10 diz assim: a porção seca Deus chamou terra, que é a Pangeia, não é? E a porção da água Deus chamou mar. E foi à tarde e amanhã o terceiro dia, né? Ainda na terra, no terceiro dia, Deus vai criar a vegetação, ou a fauna, né? A vegetação. As plantas, todas as plantas frutíferas foi criada junto com o surgimento da terra. Quando a terra sai, Deus fala e aí as plantas aparecem. Quando houve o dilúvio, muita gente fica questionando por que foram encontradas árvores gigantescas soterradas. Porque na criação Deus criou árvores adultas, já com frutos. Aí no verso 11, né, produzam a terra ervas que deem semente, árvores que deem frutos, e segundo a sua espécie. E assim fez. Deus não falou, Deus não plantou uma sementinha e esperou ela crescer. Deus simplesmente falou, apareça árvores com frutos. E já apareceu árvores com frutos. E foi à tarde e amanhã, o terceiro dia, diz o versículo 13. E assim Deus vai criando todas as coisas. No quarto dia, Deus vai estabelecer agora o ciclo da terra ao redor do sol. Quando diz assim, no quarto dia apareçam luzeiros no céu, né? E no firmamento dos céus, para iluminar a terra, e assim se fez. Ou seja, Deus agora coloca a terra no eixo do ciclo de rotação e translação. Não é que Deus vai criar o sol no quarto dia. Deus vai ordenar o planeta ao redor do sol no quarto dia. Vai colocar a terra no eixo para ela circular ao redor do sol, permitindo a oxigenação e a iluminação da terra para que a fotossíntese das plantas criada no terceiro dia pudesse se realizar e as plantas pudessem continuar produzindo seus frutos. A terra, então, aí aparece o luzeiro, o sol, a lua e as estrelas no quarto dia, e foi a manhã e a tarde, foi a noite e o dia do quarto ion de Deus. E
Depois vem aí no quinto dia as aves e os peixes. Nas águas, Deus então enxameia as águas de animais, de peixes, animais marinhos, os enxames marinhos. Deus cria para embelezar. Isso não era para alimento, tá? No princípio, quando Deus criou originalmente, os enxames das águas não tinham o propósito da alimentação. Depois, no verso 20, Deus vai criar os enxames na terra, as aves, os répteis, os enxames da terra, os lagartos, né? Os enxames da terra, os répteis da terra foram criados aí no quinto dia. E aí houve tarde e manhã o quinto dia em que Deus cria essas espécies de animais rastejantes. E agora no verso 24 vem o sexto dia, que é os animais domésticos e os animais selváticos, e também o homem. A coroa da criação é o ser humano. E observa que é o seguinte, ao criar o ser humano, Deus já tinha criado todas as outras coisas. Deus prepara a terra para a morada do ser humano. Deus prepara a terra para ser o habitat do ser humano. Deixe-me achar o texto aqui, Isaías 45, verso 18. Está escrito, olha. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, ele a fez e a estabeleceu, não a criou para ser um caos, mas para ser o habitat, para ser uma habitação, para ser a morada do ser humano. Então, quando Deus cria a abóboda celeste no segundo dia, quando Deus cria a separação entre água e terra no terceiro dia e as plantas frutíferas, quando Deus coloca a iluminação para a vinda da terra, com os seus raios ultravioletas que protegem a terra, mas também que dá a gente a possibilidade da metabolização de vitaminas em nosso corpo. Então Deus vai criando, vai dando forma e as coisas vão acontecendo a contento. Então veja que aqui a gente tem que entrar numa questão muito simples, mas uma questão técnica que a gente encontra um propósito para a criação. Deus está dizendo em Isaías 45, verso 18, que ele não criou ao acaso. Ele não criou a terra para ser um caos. Ele não criou a terra para ficar vazia. Deus tem um propósito ao criar a terra. Ao estabelecer a vida na terra, criou para ser o habitat do ser humano. O sexto dia da criação é o principal dia da criação, por isso, porque tudo o que Deus fez não teria sentido nenhum sem o ser humano aqui. E aí a gente já encontra aqui a graça manifestada na criação. Leia de novo Isaías 45, 18. Assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra e fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou Deus e não há outro. Então, quando Deus cria, ele cria com um propósito, há um objetivo, há uma função. Deus manifesta a graça na criação, porque a criação foi para o homem, a criação foi para a gente. A criação da terra foi para o ser humano. E Deus cria a terra, Deus cria os céus, Deus cria a vida aqui na terra para ser um lar de todo ser humano. Lógico que a Bíblia vai dizer que a terra é uma morada permanente do ser humano. Embora em algum momento a gente vai passar um tempo fora da terra, mas logo em seguida voltaremos para cá, porque viveremos aqui para sempre. Agora Deus está dizendo aqui que ele não criou para ser um caos. Ele não criou por criar.
Ele criou com um objetivo, e o objetivo é sublime, tornar a terra uma habitação do ser humano. Lógico que o plano de Deus não tem nada a ver com o pecado, tá bom? A gente vai estudar a doutrina do pecado, mas é preciso você entender que o objetivo da criação é para a felicidade de um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28, então Deus cria o ser humano. Ou seja, Deus primeiro preparou o lar. Aqui a gente poderia, inclusive, fazer uma paráfrase, uma interpretação, uma exegese acerca do casamento. Há um planejamento. Deus não faz nada sem um propósito, sem um planejamento. Ele planeja tudo. E o planejamento e execução do planejamento tem um propósito, que é a felicidade do ser humano. Todos nós temos a alegria, a felicidade de perceber um Deus trabalhando para a felicidade do ser humano já na criação. Na criação. Aí tem vários outros textos da Bíblia, né? A gente leu Jó, capítulo 33, versículo 4, onde diz que o Espírito Santo é criador. Tá? Vamos ler Jó 34, diz que o Espírito Santo é o criador. 33, versículo 4, diz: o Espírito Santo me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Então aqui não foi Jó que falou, né, mas foi o jovem, como é o nome dele mesmo? Deixa eu ver o nome dele aqui. Eliú. Eliú estava fazendo o seu discurso a Jó, e então ele diz: o Espírito Santo me fez. Então o Espírito Santo aqui aparece como Criador. O Salmo 139 também apresenta o Espírito Santo como Criador. João capítulo 1 apresenta Jesus Cristo como Criador. Leia comigo João capítulo 1, versículos 4 e 5. Observe João capítulo 1, versos 4 e 5. João, Evangelho de João, capítulo 1, versos 4 e 5. Né? Diz assim: todas as coisas foram feitas por ele, verso 3, né? E sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Então Jesus Cristo é aquele que diz: haja luz, lá no Gênesis. E é aquele que diz, verso 3, que ele, todas as coisas foram feitas por ele. E agora, quem fez? Foi o Espírito Santo ou foi Jesus Cristo? Não, quem fez foi Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. A divindade estava unida na criação do ser humano. E a terra, ao ser criada, embelezada, ela tem um propósito, ela tem um objetivo: ser o lar do ser humano. E eu falei sobre a questão do casamento, né? Porque você não pode casar de qualquer jeito. Você precisa ter um planejamento. Você precisa de uma preparação. Você precisa. E Deus aqui, ele vai fazer um casamento com o ser humano. E esse casamento não vai... Deus, a gente até tem se divorciado de Deus. Mas Deus nunca se divorciou da gente. Leia o livro de Oséias, você vai entender o que eu estou dizendo. Deus, ele faz questão de apresentar o relacionamento da gente com ele e dele com a gente como um casamento. E Deus vai trabalhando para que nesse relacionamento haja felicidade para o ser humano. Né? E Colossenses também fala que Jesus Cristo é o Criador, não é? Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 15, também fala que Jesus Cristo é o Criador. Hebreus capítulo 1 também, né, diz que ele é o Criador. Leia comigo Hebreus capítulo 1, né, verso 2. Nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Agora aqui já não diz que Jesus Cristo criou a terra apenas.
Ele criou todo o universo. É maravilhoso isso aqui, tá? Agora, Colossenses fala que Jesus Cristo é o Criador da terra. Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15. Observe, diz assim, olha. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra. Percebem? Nós temos aqui a divindade trabalhando para criar a vida na terra. Eu prefiro crer na Bíblia. Eu prefiro aceitar o relato da criação descrito na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia apresenta um Deus criando, um Deus cuidando de tudo aqui para a felicidade das suas criaturas, do ser humano. Quando a gente olha para a ciência, que diz que a Terra surgiu do nada e surgiu de um caos, embora a própria ciência afirma que do nada não sai nada. Do nada não sai nada. É afirmação tácita e não é hipotética da ciência que do nada não sai nada. Ou somos criados, ou viemos do caos. Agora, como é que pode o caos gerar alguma coisa se a própria ciência afirma que do nada não surge nada? E a Bíblia diz que do nada Deus fez a vida. Do nada Deus fez o ser humano. Do nada Deus fez todas as coisas. Leia comigo Salmo 33. Salmo 33 diz exatamente isso. Salmo 33 diz exatamente isso. E aí eu quero encerrar essa mensagem fazendo uma aplicação para a gente aqui. Porque lá em Tito, capítulo 3, vai falar que Jesus Cristo, através do Espírito Santo, ele quer criar de novo um novo ser humano. Aquele ser humano velho, Adão, né? Ele morre com o pecado para surgir um Renivaldo, para surgir você, segundo a imagem e semelhança de Deus, agora recriados pelo Espírito Santo. Salmo 33, a partir do versículo 5, versículo 6, diz assim: os céus por sua palavra foram feitos, e pelo sopro da boca todos os exércitos dos céus. Verso 7, ele ajunta em montão as águas do mar. Lembra do terceiro dia? Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes veigas ou vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam no Senhor todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e todas as coisas passaram a existir. Jesus Cristo, o Criador. O Espírito Santo, o Criador. Deus, o Eterno, o Criador. Deus. A palavra Deus é função. Já expliquei isso na questão, no nosso tema da divindade. A palavra Deus é função. Então Jesus Cristo exerce a função de Deus. O Espírito Santo exerce a função de Deus. E Deus, o Eterno, exerce a função de Deus. E aí, para a compreensão do ser humano, para facilitar o relacionamento com o ser humano, a divindade foi, digamos assim, subdividida em três. Deus, o Pai, passa a ser o nosso Pai. Jesus Cristo, o primogênito da criação, Colossenses capítulo 1, versículo 15, ele passa a ser o primogênito de Deus, o Filho de Deus, recebe o título de filho porque ele adotou a natureza humana. Ele adotou a humanidade como parte da sua natureza. Ele é o Deus homem. Eu quero estudar um pouquinho com vocês essa questão da natureza de Jesus Cristo.
porque isso é importante para nós. Isso sim é importante para a gente, para o nosso crescimento espiritual e o nosso relacionamento com Deus. Porque Deus não quer que a gente viva no escuro. Ele quer que você seja sábio e que você seja instruído e que você seja uma pessoa completamente satisfeita com todas as verdades que Ele tem para você. Jesus Cristo é o Criador, o Espírito Santo é o Criador e Deus, o Eterno, é o Criador. Há um só Deus, Pai de todos, que age por meio de todos, está em todos. Inclusive Atos dos Apóstolos, capítulo 17, deixa eu ver se é 17, Paulo vai explicar justamente isso. Preste atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Paulo está falando aqui com um grupo de pessoas lá em Atenas, e aí as pessoas estão adorando vários deuses, né? Oferecendo sacrifício em vários altares. E aí Paulo vai conversar com eles a partir do verso 26, se eu não estou enganado. Ele diz assim, de um só ele fez toda a humanidade. Verso 26, né? No verso 25 diz assim, Deus não é servido por mãos humanas, como se alguma coisa ele precisasse de nós, né? Pois ele mesmo é quem fez todas as coisas. Dele é a vida. Verso 26. De um só ele fez toda a raça humana para habitar sobre a terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. A terra foi criada para quê? Para ser um lar. Deus criou a terra para ser o teu lar, a tua casa, a tua morada. Não criou para ser um caos. Quando a gente olha para a criação de Deus hoje, a gente vê tantas coisas injustas. Uns têm mais, outros não têm nada, né? Uns passam fome, outros desperdiçam comida. Ou uns têm 2, 3, 4, 5 casas, terrenos, e as pessoas fazem questões de cercar, não é? Aqui, um lugar tão bonito desse aqui, ó, já está cheio de cercas. As pessoas estão aqui, digamos assim, grilando isso aqui. Daqui a pouco não tem mais árvore, não tem mais mata, não tem mais nada, vai ter casas, o rio vai estar poluído, vai desaparecer. Mas Deus cria a terra para ser um lar feliz de todo o ser humano. E Paulo vai explicando mais aí no verso 27, né? Para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Verso 28 dele, nele nós vivemos, nos movemos e existimos, como alguns de vocês poetas têm dito, porque dele somos geração ou criação. Nós somos criação de Deus. Hoje a gente não precisa exaltar a criação das árvores, dos peixes, dos animais. Nós precisamos entender a criação do ser humano. A criação da terra foi com um propósito, ser a morada do ser humano, ser um lar para o ser humano, um ambiente de felicidade, de proporção de felicidade ao ser humano. Verso 29, pois somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a ouro, prata e pedras trabalhados pela imaginação e arte do ser humano. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas convida agora todos os homens a que se arrependam. Então, Atos 17, a partir do verso 25, apresenta um Deus criando o ser humano e dando a ele um presente especial, a terra. E a terra, como a habitação do ser humano, é um ambiente de felicidade. O tema é vasto. Eu não quero gastar tudo aqui numa mensagem só. Você pode ampliar seu conhecimento, solicitar um estudo da Bíblia sobre a criação. Nós podemos enviar outra infinidade de textos para você entender que Deus criou o céu e a terra. E ao criar a terra, Deus cria a terra para ser a morada do ser humano, o lar do ser humano. E aí nós temos a manifestação da graça de Deus. A graça de Deus estendida na criação, porque Deus não cria o ser humano para viver isolado dele, mas diz Gênesis capítulo 3,
que todos os dias, na viração do dia, Deus estava aqui para conversar com o ser humano, para entreter comunhão com o ser humano. Deus sempre criou a mim e a você para estar perto dele. Hoje, através do Espírito Santo, ele está criando novas pessoas. Eu sou obra das mãos de Deus, não sou fruto do acaso. Eu prefiro crer que Deus criou todas as coisas. Hebreus capítulo 1, não é? Eu prefiro crer que Deus fez tudo no céu e na terra. Diz lá Colossenses que Jesus Cristo fez o universo. Hebreus capítulo 1, versículo 2. Jesus Cristo criou o universo, não só a terra. Ele é Deus. E como Deus, ele tem trabalhado para a minha felicidade. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, o tema é um tanto técnico, mas eu queria que você tirasse pelo menos uma lição espiritual desse tema. Deus, como Criador, é aquele que conhece você, porque Ele conhece o teu interior, Ele conhece os teus pensamentos, Ele conhece o teu deitar, o teu levantar, o teu agir. De longe, Deus penetra todos os nossos pensamentos. E esse Deus, Ele sabe onde tocar em você, porque Ele é teu Pai, Ele criou você. Então Ele sabe o milagre que Ele pode realizar em você. Qual é a área da tua vida que está precisando de um milagre? Então deixe o Deus Criador dos céus e da terra hoje manifestar o seu poder, criando você novamente para ser um filho, uma filha de Deus, uma nova criatura. Conforme Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Deixe Deus tocar em você para fazer de você uma nova pessoa, cheia do Espírito Santo e com um coração livre, aberto, sensível à voz de Deus. Deixe Deus fazer um milagre hoje em você como Criador. Aceite hoje Deus como seu Criador, como Criador de todas as coisas. E aí você vai aprender um relacionamento com Deus, porque Ele tem poder não só de criar, Ele tem poder de recriar, Ele tem poder de manter a vida, e Ele quer nos dar a vida em Jesus Cristo. Ore comigo. Maravilhoso Deus, meu Pai, Criador dos céus e da terra. Obrigado porque o Senhor é o Criador de todas as coisas, mas acima de tudo é o nosso Pai. O Senhor nos criou à sua imagem e semelhança e nos deu de presente um lar. Ajuda-nos, ó Deus, a que a nossa casa hoje, o nosso lar, seja um pedacinho do céu aqui na terra. E que a gente hoje abrigue o Senhor em nossa casa, para que o Senhor continue criando na gente uma nova natureza, novos sentimentos, novos desejos, a fim de conhecê-lo, a fim de amá-lo, a fim de obedecê-lo. Dá-nos a tua paz, dá-nos o Espírito Santo. Nós oramos e agradecemos no doce nome de Jesus Cristo. Amém.